Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Hernani Freitas. Nós vamos falar um pouquinho agora de história sobre economia colonial, né? Sobre a colônia do Brasil, no período colonial. Quando nós falamos de período colonial, nós temos que falar um pouquinho também do Pacto Colonial, né? O que que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é aquele momento em que nós temos Portugal como a nossa metrópole e o Brasil como colônia de Portugal, né? Então, os negócios só podiam ser feitos entre os dois. Então, bora lá falar um pouco desse momento colonial, falar um pouco das atividades que aqui aconteceram, da escravidão, das atividades auríferas, né? E espero que ajude você nesse nosso bate-papo aí. Deixa seu like, se inscreva aí no meu canal, né? Vocês estão vendo de fundo aí, porque é tudo muito improvisado, mas bem legal. Bora lá. A chegada dos portugueses no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, chegaram lá em Porto Seguro, é, vindo lá sob o comando de Pedro Álvares Cabral, né? Esse contato com os índios, assim, não foi nada de bagunça ou brigas de guerra, não. Foi algo assim bem estranho para ambos, né? Os portugueses querendo chamar atenção e os índios não entendendo muita coisa do que estava acontecendo, né? Então, os portugueses pouco se interessaram pelo Brasil até 1534, porque o comércio de especiarias com as Índias dava muito mais dinheiro, dava muito mais lucro do que o Brasil, por exemplo. Então, vai ser criada as capitanias hereditárias. O rei, muito esperto, ele já tinha usado essas capitanias hereditárias em outros lugares, né, em outras colônias portuguesas. Então, o rei vai usar também no Brasil, né? E vão criar várias capitanias, e as capitanias que vão dar certo vai ser que apenas a capitania de São Vicente e Pernambuco. Isso não quer dizer que as outras capitanias também deram errada, mas o que vai acontecer é que essas capitanias deu certo nesse momento em que Portugal precisava, né? Depois vai acontecer outros investimentos. No século XV, nós vamos ter aí o açúcar. O açúcar estava num preço muito alto e Portugal vai buscar em novos mercados, né? Portugal vai buscar novos mercados. Portugal já estava organizando primeiro as suas ilhas, na Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe, Açores, né? E depois que ele vai pensar no Nordeste do Brasil. E aí, de início, como eu disse, já disse para vocês, eles não vão se interessar muito, porque o comércio de especiarias estava mais interessante, né? Aí eles vão depois se interessar pelo Nordeste. E nesse momento estava acontecendo a reforma religiosa. A reforma religiosa, ela vai ajudar muito a colonização da América. Como assim vai ajudar muito a colonização da América? Na Contra-Reforma Católica, por quê? Surgiu lá o, desculpa, surgiu lá o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, né? Tá aqui a fotinha deles aqui embaixo, é o Martim Lutero, ao lado de João Calvino, né? E aqui de alguns outros personagens. Então, nós vamos ter a Contra-Reforma Católica, a igreja vai dizer assim para os burgueses: olha, usura é pecado, né? O que era usura? Era cobrança de juros. E os burgueses vão ganhar dinheiro justamente com o quê? Justamente com o comércio. Então, a igreja vai retomar a Santa Inquisição, o tribunal eclesiástico, né, que geralmente eles vão punir primeiro para depois perguntar se estava tudo certo, se a pessoa realmente estava devendo, e vai ter a grande aventura no Oceano Atlântico, que era o mar tenebroso, né, o mar desconhecido, e eles imaginavam que tinham é, monstros gigantescos, né, que engoliu o navio e engoliu os navios inteiros. Mas Portugal vai se sair bem nas grandes navegações. Portugal vai ser o pioneiro nas grandes navegações, depois logo em seguida vai vir a Espanha.
O açúcar, Portugal precisava, né? Portugal precisava ocupar o Brasil, porém precisava de uma atividade que desse lucro, né? Eles não iam sair de lá de Portugal sem investindo dinheiro e vir para sua colônia sem ganhar dinheiro, né? Então a ideia do mercantilismo, do capitalismo era ganhar dinheiro. Então o Nordeste ele vai reunir condições especiais, condições necessárias para o plantio da cana, isso mesmo, um solo fértil, né? O solo fértil que nós vamos chamar de solo massapé, rico em nutrientes, né? Então vai dar origem aí os engenhos no estado de Pernambuco com o apoio dos holandeses, né? Lá com Maurício de Nassau, que vai criar lá as cidades de Olinda, Olinda e Recife, e por aí vai. A mão de obra africana vai ser o principal foco desse momento, né? Dessa construção, desse trabalho que vai ser feito, e os africanos, o tráfico negreiro era feito pelos europeus já há algum tempo, e os próprios negros, os próprios irmãos africanos vão vender, né, os seus irmãos africanos por causa de guerra, coisa e tal. Era feito um escambo entre eles. Esse escambo eles faziam trocando cachaça, tabaco, mandioca e algumas outras coisas que eles não tinham. No século XVI, nós vamos ter aí uma forte concentração fundiária, né? Os proprietários rurais, aqueles proprietários rurais que nós vamos chamar de senhores de engenho, né? Que vão determinar ali dentro da sua propriedade tudo, que vão fazer muito sucesso, quer dizer, vai dar as ordens lá nas comunidades onde vive, nas cidades, nas vilas, né? Vai ser o mandatário ali da região. E nós vamos ter um sistema de plantation, quer dizer, a monocultura, que vai haver uma cultura só. É claro que vai haver outras culturas pequenas do lado, né? Para subsistência, para sobrevivência. Mas vai ser, por exemplo, plantação de cana, que vai ser exportado, que vai ser vendido para fora. E a produção de cana no Brasil ela vai diminuir a sua importância somente no período em que vai ser encontrado, né? Deixa eu mudar o slide aqui, espero que vocês estejam vendo, que vai ser encontrado o ouro nas Minas Gerais, né? Nas Minas Gerais. Deixa eu ver aqui se eu não pus o slide. Ah, tá. Então nós vamos ter outras culturas, né? Lembra dos jesuítas? Então os jesuítas eles vão buscar sua mão de obra nos indígenas, nas missões, né? Aí eles vão encontrar lá a castanha do Pará, o guaraná, baunilha, né? Então eles vão chamar isso de drogas do sertão ou drogas da Amazônia, né? A pecuária nordestina, que vai ser o gado criado solto no Nordeste, né? Naqueles lugares onde nós não temos os engenhos. Nós vamos ter a pecuária sulina, lá no sul do país, com a grande produção de charque, né? As pessoas, essas pessoas vão ser chamadas de tropeiros, inclusive esses tropeiros vai ser um dos fundadores aqui da cidade de Passo, Sudoeste Mineiro. E nós vamos ter o Pacto Colonial, que eu já falei lá no comecinho, que seria o Brasil só podia comercializar com a metrópole, que era Portugal. Nos séculos XV aos séculos XVIII, nós vamos ter o denominado mercantilismo, ou seja, mercado, né? Apareceu um negocinho ali que não devia aparecer, mas tudo bem. Mercado, né? Olha para vocês verem. Mercado, acúmulo de metais, acúmulo de riqueza. Os reis, né? Os estados vão se organizando, os países estão se organizando, então eles precisam pagar as suas dívidas, né? Eles precisam manter sua balança comercial favorável. Então, nós vamos falar primeiro do metalismo. O que é o metalismo? O metalismo vai ser aí vai ser o acúmulo de metais preciosos. Muitos países vai basear sua riqueza em metais preciosos, na quantidade de metais preciosos que tem. A balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável, gente? Até hoje, né, existe, funciona. Por exemplo, um país que ele compra muito, ele está perdendo dinheiro. Um país que vende mais, ele está ganhando dinheiro. Então, a balança comercial favorável, né? O certo seria ela ficar
certinho, comprar e vender ao mesmo tanto. Mas a ideia hoje dos países é ter lucro, né? É comprar menos e vender mais. E aqueles que compram mais e vendem menos vai ficar com a balança comercial desfavorável. Todo país vai desenvolver aí o sistema de protecionismo, com leis alfandegárias, cobranças de impostos a mais para proteger os seus produtos, né? E aí tem a intervenção estatal, que os estados vão intervir quando necessário, na economia, nos monopólios, nas tarifas alfandegárias, para salvar alguma empresa, para montar alguma empresa estatal. Então, o Estado em si, o governo, a organização administrativa, tem condições de fazer isso. O colonialismo seria a exploração das áreas dominadas, né, e ocupadas pela metrópole, por exemplo, Portugal, Brasil, né, Espanha, Bolívia, Espanha, Argentina, Espanha, América Espanhola, né? Então, espero que vocês entendam para já não ficar demorando demais. Então, a mineração, vamos falar um pouquinho da mineração. O Brasil colônia, o ciclo chamado ciclo do ouro, né? A região onde o metal vai ser encontrado vai ser na Serra do Espinhaço, no Rio das Mortes, isso em Minas Gerais. Origina-se, então, ali, onde vai ser encontrado em primeira mão, as vilas de São João del Rei, né? Terra aí do saudoso ex-presidente Tancredo Neves, e Tiradentes, né? A cidade de Tiradentes. O Rio das Velhas, afluente do Rio São Francisco, o Ribeirão do Carmo, afluente do Rio Doce, que é o que passa ali na cidade de Mariana e Ouro Preto, né? Inclusive, Mariana teve aquele desastre que todo mundo ouviu falar lá, né, de Mariana. Depois vai ter outro em Brumadinho, que as barragens das empresas vai, né, cair e tal, e muitas pessoas vão morrer justamente por causa da mineração. Acontece a mineração até hoje. Os bandeirantes vão ser os responsáveis por encontrar esse ouro nas Minas Gerais, e esses bandeirantes geralmente saíam da capitania de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Nós vamos ter bandeirantes aí como Borba Gato e outros bandeirantes que vão ser responsáveis por encontrar o ouro e buscar o ouro nas Minas Gerais. Esse ouro vai gerar, né, alguns conflitos. Em 1702, a atividade mineradora criou um novo órgão de administração nas Américas, ou seja, a Intendência das Minas, ou Intendência de Minas, das Minas, né? O papel dessa intendência era resolver o problema de extração, da extração do ouro, dos diamantes e tal, da riqueza, porque se deixasse tudo lá para Portugal, estaria muito longe, né? Então havia a cobrança do quinto, ou seja, que era o quinto, 20% do ouro extraído pelos garimpeiros era imposto para a coroa portuguesa. Quando eles encontravam ouro num terreno, era feito era chamado de data, né? Um lote maior, onde eles iam dividindo em partes, e geralmente quem encontrava pegava, podia escolher uma ou duas partes das melhores, e as outras eram divididas, dadas para as outras pessoas que tinham condições, né, de garimpar, né, porque quanto mais ouro eles tirassem da terra, mais impostos Portugal iria ganhar. Então, nós vamos ter um grande conflito, um conflito que vai acontecer em 1708 e 1709, na cidadezinha que hoje é uma cidadezinha, né, que bem chegando em Ouro Preto já, quem já foi em Ouro Preto conhece Cachoeira do Campo, onde mora minha amiga professora Adelma, lá da UFMG, da UFOP, né? Vão ser os paulistas e os forasteiros, né? Os paulistas são aqueles que vão encontrar o ouro, nós conhecemos como bandeirantes, e os forasteiros que vão ser conhecidos como emboabas. Emboabas porque os tupis, né, na língua tupi, os índios falavam que emboaba era aquelas pessoas que tinham aves de pés emplumados. O que é isso, aves de pés emplumados? Quer dizer que os portugueses, quando aqui chegavam equipados, né? Calçado de botas e tal, enquanto os bandeirantes saíam aqui, que já estavam aqui no Brasil, os bandeirantes, eles iam boa parte do seu tempo descalço, com botas improvisadas.
Então, os índios vinham, né? Eles viam esses bandeirantes todos equipados, então chamavam esses bandeirantes de emboabas. Então, o primeiro conflito foi na região de Minas, envolveu os bandeirantes, os primeiros que encontraram metal precioso, e os estrangeiros, os chamados emboabas, pessoas vindas de outra parte do Brasil e de Portugal, né? A coroa portuguesa decidiu intervir, dando na exploração do ouro, é claro que ela queria lucro, né? E ela deu aí ganho de causa para os emboabas e mandou os bandeirantes para a região de Goiás e do Mato Grosso, aonde também havia sido encontrado o ouro, né? Gente, era tanta gente vindo de Portugal para o Brasil quando encontrou-se ouro aqui, que houve até uma proibição dos portugueses de vir para o Brasil, porque a capital, Lisboa, estava ficando vazia, né? Estava ficando vazia. O garimpo, gente, havia aí os faiscadores. Os faiscadores eram aquelas pessoas que faziam aí a busca do ouro chamado aluvião, nas margens dos rios, né? E aí, como isso é como o ouro não é um bem inesgotável, ele acaba, eles vão ter que cavar para poder encontrar o ouro. Então, em 1740, o número de faiscadores, né, vai diminuindo e vai aumentando aí o número de escravos, de pessoas que vão vir. Muitos escravos vão vir da África, porque lá eles já praticavam, né? Vocês vão trazer esses escravos, porque eles já tinham conhecimento do garimpo em alguns países africanos, viu? Geralmente os portugueses eles eram mais equipados, tinham mais dinheiro para buscar esse ouro. Gente, o contrabando era normal nas Minas Gerais, o contrabando era feito porque eles não admitiam ter que pagar tantos impostos para os portugueses, né? Então, vocês estão vendo aí os santinhos, lá em Minas Gerais estava tendo barroco, né? As artes, as irmandades, aquelas igrejas, e vale a pena conhecer Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Congonhas, Diamantina, né? E Tiradentes. Vocês vão ver as igrejas monumentais, aquelas coisas bonitas que carregam a nossa história, né? Que mostra a nossa história em céu aberto. É bonito demais, gente. Vale a pena conhecer. O contrabando ele implicava o não pagamento do quinto a Portugal. Então eles pegavam santos e colocavam, faziam, deixavam o santo oco por dentro e colocavam ali as pepitas, os diamantes, né? Por isso que tem aquela expressão santinho do pau oco, né? Quando tem aí uma pessoa que às vezes esconde as coisas, guarda as coisas, fala assim: ah, tá, fulano, ciclano, beltrano, é o santinho do pau oco, né? Era com referência a essa época das Minas Gerais, em que eles usavam os santos para fazer o contrabando, né? Olha que interessante. Nós vamos ter aí também a revolta de Filipe dos Santos, em 1720, vai ser liderada por um importante minerador de Vila Rica, que tentou um acordo, até um errinho de português que está escrito acorda, né? Vai ter um acordo para adiar a instalação das casas de fundição. O que, que eram as casas de fundição? Todo o ouro que saía daqui das Minas Gerais, eles tinham que ser fundido em barra com o selo da coroa, para evitar justamente o contrabando lá do Santíssimo Paulo, né? E vários outros tipos de contrabando que eu não mencionei aqui para vocês. Só que o Felipe dos Santos acha que vai ter um acordo aí com o governador da época, o intendente de Minas, mas ele vai só ganhar tempo até chegar os seus exércitos e Felipe dos Santos vai preso e vai ser esquartejado. Era comum, né? Portugal tinha mania de esquartejar aqueles, cortava em quatro, né? E esparramava seus pedaços para os lugares para mostrar que a coroa de Portugal era poderosa, né? Então, aí, pior de tudo, depois da revolta de Filipe dos Santos, vai ser criado um outro imposto, que é o imposto sobre um novo imposto de capitação. Todo proprietário deveria pagar 17 gramas por escravo por ano. Cada escravo que ele tinha que pagar 17 gramas de ouro a mais desses impostos, né? Então, impostos nós estamos acostumados, né? Que até hoje nós temos muitos impostos sendo pagos no Brasil, né? E cada dia sendo criado mais impostos e nem sempre esses impostos chegam até a gente da forma que deveriam chegar.
O finta e o derrama. Então, ó, entre 1750 e 1777, o tributo que mais amedrontava o povo da região e das Gerais era o pagamento anual de 100 arrobas, equivalente a 1.500 quilos de ouro ao fisco. Além do quinto, eles tinham que pagar também 100 arrobas, né? Vocês estão vendo aí no cantinho o ouro em barra, lá que eu falei para vocês. Caso os mineradores não conseguissem pagar esse tributo, era feita a derrama. O que era a derrama? Vinha ali os cobradores de impostos, vinha ali os representantes do governador, da coroa portuguesa, e pegava todos os pertences que eles tinham, né? Pegava todos os pertences que eles tinham. Então, essa derrama e o finta vai dar início aí a aos movimentos que nós vamos ter como Inconfidência Mineira, né? Os inconfidentes vão começar a se reunir por causa disso. Nós vamos ter aí uma urbanização social no século XVIII, a ocupação da América Portuguesa vai ser bem ocupada, né? Lembra que eu disse para vocês que muita gente estava saindo de Portugal para vir para cá, houve até uma lei para proibir esse pessoal para não vir. Então, vai nascer, vixe, eu estou engasgando, vai, né? Vai nascer aí as vilas de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina. Ouro Preto, que é essa primeira que vocês estão vendo aqui na imagem, vai ser a Vila Rica, né? Que vai ser a primeira capital das Minas Gerais. O Estado português, eles vão fazer incentivos agropecuários também, na zona mineradora, né? Porque o pessoal vai pensar só em minerar e às vezes vão morrer de fome. Muitas vezes os comerciantes vão ficar mais ricos que os próprios mineradores, tá? Em Pernambuco, na Bahia, Pernambuco e a Bahia vão ser os responsáveis pelos escravos, né? Responsáveis pelos escravos africanos que vão ser trazidos para cá. Nós vamos ter chamados tropeiros, né, que eu já falei com vocês. Na Minas Gerais, os transportes no século XVIII era feito pelos tropeiros, que eram cavalos, né? Aí ia muitos cavalos, muitas pessoas, com as malas, né, colocadas assim, enganchadas nos cavalos, que levavam o ouro até o porto de Paraty, onde o ouro era escoado. Né? Paraty fica ali pertinho de Ubatuba, mineiro gosta de Ubatuba, né? E em 1763, a coroa portuguesa vai determinar da, a transferência da capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, para ficar mais próxima à região aurífera, né? A região aurífera. E vai ter uma grande ocupação do interior, né? Graças essa ocupação vai ser também graças aos jesuítas e também aos bandeirantes, né? Os jesuítas têm o Tratado de Tordesilhas, que uma parte ficaria para Portugal, a outra parte ficaria para a Espanha, né? E em 1640 isso vai deixar de acontecer e a terra vai ser de quem vai ocupar. Os jesuítas vão fundar missões, né? Os jesuítas vão fundar a cidade de São Paulo. Os jesuítas vão chegar até Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Alguns países aí circunvizinhos nossos, né? Os bandeirantes, o bandeirantismo aí vai dar grande importância, porque os bandeirantes vão sair buscando ouro, vocês vão encontrar ouro, vocês vão sair para o interior do país, e esses bandeirantes também, aí eu disse lá o Borba Gato, agora tem o Raposo Tavares, que era sinônimo de pessoas frias, calculistas, pessoas que escravizavam os índios, maltratavam e sempre em busca de mão de obra. Então, pessoal, mais ou menos era isso. É isso a. Como que eu posso dizer? O sistema colonial, a economia colonial, né? Baseada nos bandeirantes, baseada
europeus, nos portugueses, nos mineiros, no ouro, no contrabando, de tudo isso. É importante estudar isso, é importante saber história, é importante saber um pouquinho da nossa história colonial, da nossa história brasileira. Muitas vezes nós sabemos mais da história lá de Portugal, da história da Europa, do que da nossa própria história, né? Pesquise bastante, estude bastante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a história é apaixonante, viu? Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Não esquece de curtir aí, tá bom? Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.